Descubra como naturalmente se livrar de causos amidalianos para sempre. Olá, meu nome é Carla Tavares e eu sofri com casos amidalianos por mais de 7 anos. Hoje quero lhe mostrar como se livrar naturalmente e como prevenir o retorno dos causos amidalianos para sempre. Após 7 anos de pesquisa, com a ajuda de vários médicos especialistas, otorrinos, neuropatas, homeopatas e herboristas chineses, eu finalmente descobri o segredo revolucionário para naturalmente eliminar os casos amidalianos para sempre. O que são casos amidalianos? Casos amidalianos são agregados de várias matérias que se acumulam no ponto onde a parte posterior da boca e a fenda, que aloja as amígdalas, se encontram. Em geral, os cásios terão uma cor esbranquiçada a amarela e um cheiro repulsivo, semelhante a ovos podres. Por vezes, se você não os consegue ver nas suas amígdalas, você pode simplesmente senti-los no fundo da garganta, mas você não consegue vê-los. Eles podem simplesmente surgir do nada na sua boca, ou você pode até mesmo tossi-los. Quais são os sintomas de casos amidalianos? Por 7 anos, eu sofri com essas pequenas bolas amareladas e mal cheirosas, que ficaram presas nas minhas amígdalas. Por vezes, se eu não os visse nas minhas amígdalas, eles iam aparecer na minha boca e às vezes eu também os iria tossir. Quando eu percebi essas bolinhas mal cheirosas amareladas nas amígdalas pela primeira vez, eu pensei que tivesse amidalite. O estranho era eu não sentir dor nenhuma. Quer dizer, eu tinha uma dor de garganta ocasional de manhã, mas claramente não era amidalite. Fui ao médico, isto há 7 anos atrás, e eles disseram que era algo estranho, mas prescreveram antibióticos, só para ver o que aconteceria. Uma semana depois, eu regressei ao médico, pois tinha acabado as caixas de antibiótico, e os causos amidalianos ainda se encontravam ali. Então, eles prescreveram outra embalagem, e eu a levei outra vez. Após acabar todos os antibióticos novamente, essas bolinhas ainda estavam na minha garganta. Aí, eu me convenci que era só comida mesmo. Então, tentei usar os meus dedos, depois um cotonete, e até tentei usar um palitinho para alcançar os casos amidalianos. Mas, por favor, não tente fazer isso. O pauzinho raspou um pouco no causo, mas não consegui removê-lo por completo. Então, eu pedi ajuda para um especialista em otorrino. Levou 1 mês até eu poder ser atendida por ele, devido à lista enorme de espera. Eu aposto que havia muitas pessoas à espera de uma consulta com ele, por terem o mesmo problema que eu. O que é que o especialista em otorrino disse sobre os casos amidalianos? Eu fiquei lá sentada a olhar para o médico, desejando que ele finalmente me desse uma solução para aquelas bolinhas com mau cheiro em minha boca. Para o meu espanto, o especialista em otorrino disse que casos amidalianos eram muito comuns. Ele disse também que quando comemos, as partículas da comida ficam presas nos pequenos orifícios das amígdalas, chamados de criptas das amígdalas. Essas partículas dos alimentos, então, elas vão acumulando bactérias dentro dessas criptas, lentamente. Isso explica o mau cheiro. Ele disse que muitas pessoas sofriam com esse problema, a maioria delas sem saber, visto que podiam simplesmente engolir os casos sem perceberem. A única solução era remover os meus cásios amidalianos. Ele disse que não havia medicação para casos amidalianos. A única opção para me livrar deles era eu ter as minhas amígdalas removidas através de cirurgia. Isso era algo que eu não queria há anos. Minha grande virada. Eu percebi que estava sofrendo com os causos amidalianos por mais de 7 anos. Decidi ir em uma missão para descobrir o segredo que explica por que é que tantas pessoas têm os casos amidalianos. Fui procurar outros médicos, 2 neuropatas diferentes, um homeopata e um herborista chinês. Os neuropatas e homeopatas disseram que que nunca tinham visto algo assim, mas todos eles prescreveram algumas ervas e algumas gotas de antisséptico para as minhas amígdalas. Eu tomei os medicamentos herbais e as gotas para as amígdalas, mas nada mudou. Diagnóstico revolucionário do herborista chinês. Em seguida, eu fui procurar um herborista chinês que eu tinha visto em um artigo no jornal local. Depois de uma análise dos meus sintomas de casos amidalianos, ele sabia a resposta exata para o meu problema. Ele era muito bom, ele era inacreditável. Ele me disse que tinha feito o que eu tinha feito de errado durante esses 7 anos com o meu corpo.
Ele deu uma explicação revolucionária, simples e clara sobre o porquê de algumas pessoas terem os casos amidalianos e outras não. Este foi um diagnóstico revolucionário. Dentre todos os profissionais de saúde, desde especialistas de otorrino a médicos, neuropatas e homeopatas, quem diria que o segredo para eliminar os casos amidalianos viria de um herborista chinês? O segredo para eliminar casos amidalianos para sempre era tão fácil que você não ia conseguir acreditar. Tudo que eu tive de fazer foi seguir um guia em 3 passos que aborda a causa primária dos casos amidalianos. Após seguir esse guia passo a passo, eu nunca mais tive casos amidalianos. Você não precisa gastar milhões em produtos ou comprar ervas caras. Você pode se tratar naturalmente com recursos da sua própria casa. Após 7 longos anos de sofrimento, estou completamente livre de casos amidalianos. Sinceramente, me sinto tão grata por não ter mais casos. Eu me sinto mais confiante, mais feliz e mais saudável do que nunca. Eu já não sofro com mau hálito ou com a sensação constante de ter algo preso em minha garganta. Eu já não tenho casos amidalianos em minhas amígdalas. Eu nem sequer tenho aquelas bolinhas brancas mal cheirosas, que por vezes simplesmente aparecem na boca ou quando as espirramos. Os meus casos amidalianos desapareceram por completo. Tudo graças a este plano de tratamento em 3 passos. As bolinhas nunca mais aparecerão. Mas olhem, por favor, leiam o meu livro antes de você remover cirurgicamente as suas amígdalas. Eu acredito que o nosso corpo precisa das amígdalas para funcionar. Por isso, não concordo em retirá-las como uma solução rápida para casos amidalianos. Se você quer remover as suas amígdalas para se livrar de casos amidalianos, eu sinceramente espero que você consiga uma cópia desse livro antes de tomar esse passo. Talvez você também tenha visto outros produtos no mercado, tal como sprays ou medicamentos para os seios nasais, para ajudar os casos amidalianos. Estes produtos podem ajudar a neutralizar as bactérias anaeróbicas produtoras de enxofre ao contactar com elas. No entanto, você terá de usar sprays e medicamentos nasais por um período de tempo bem grande para manter a neutralização das bactérias anaeróbicas produtoras de enxofre. A minha solução é completamente natural e não requer que você gaste muito dinheiro. Você pode seguir este plano de 3 passos só com o recurso de seu lar. Este plano de tratamento vai eliminar os casos amidalianos para sempre. Essa é a minha garantia. Senão, eu reembolso o preço total de sua compra. Quer aprender o segredo para eliminar os casos amidalianos? Guardei esse segredo por muito tempo. Gastei dinheiro em busca da solução secreta para me livrar de casos amidalianos. Pesquisar a cura para casos amidalianos levou 7 anos de minha vida. Eu gostaria que outra pessoa tivesse me dado a resposta para curar os casos amidalianos, para que eu não tivesse de sofrer por tanto tempo. A minha solução para eliminá-los é completamente natural, fácil e simples. E você vai ver resultados imediatos. Os seus casos amidalianos vão desaparecer gradualmente nos 3 primeiros dias. E depois de 2 semanas, você estará completamente livre deles. No livro que você vai receber, Remédio Caseiro para Casos Amidalianos, você vai aprender o seguinte: o que são os casos amidalianos? O que é que eu constituí aos casos amidalianos? Quais são os sintomas de casos amidalianos? Por que é que temos os casos amidalianos? O segredo de um herborista chinês para eliminar os casos amidalianos para sempre. Por que é que algumas pessoas têm os casos e outras não? Os casos amidalianos são causados por corrimento pós-nasal? Por que é que eu costumo ter casos amidalianos durante ou após uma constipação, resfriado ou gripe? Posso ter casos amidalianos de outra pessoa? Pegar casos amidalianos de outra pessoa? Posso sentir o mau cheiro a vir do meu nariz quando expiro? Por quê? É seguro usar seringas de irrigação para remover casos amidalianos? Os antibióticos podem ajudar a remover os casos amidalianos? O que é mau hálito? Como é que eu sei que eu tenho mau hálito? Por que é que o nosso corpo precisa de amígdalas para funcionar? E muito mais. Quanto vale a sua saúde? Apenas por um tempo limitado, você vai desvendar o segredo para se livrar de casos amidalianos para sempre, por uma oferta especial de R$ 216 por R$ 97. Após a confirmação do pagamento, você receberá o acesso imediato em seu e-mail. Além disso, eu tenho 2 bônus espetaculares para você.
que sozinhos valem mais de R$ 140. Se você comprar agora, você vai ter acesso imediato ao livro Remédios Caseiros para Casos Amidalianos, mais o livro Acabar com o Mau Hálito de Vez, com área de membros exclusiva, onde você vai ter acesso ao programa Acabar com Casos e Mau Hálito de Vez. São 3 módulos com mais de 9 videoaulas, onde você vai saber como ocorre e de que forma reverter os casos e o mau hálito de vez. Fique tranquilo, seu pagamento será processado pelo Hotmart. Nos encontramos no livro Remédios Caseiros para Acabar com Casos Amidalianos e o bônus Acabar com o Mau Hálito de Vez.